Tá gravando. Fala rapaziada, meu nome é Leonardo Zarelli, sou um ex-atleta e atualmente um desenvolvedor e criador de conteúdo. Uma visão que eu tive essa virada de ano, conversei com muitas pessoas, vivi muitos momentos e uma delas é ou um desejo ou uma insatisfação de sua própria vida. No caso, para contextualizar melhor, é uma ideia de querer crescer, ter algo a mais, não estar satisfeito com aquilo. E muitas vezes as pessoas se pegam ao final do ano e no começo do ano querendo algo mais, desenvolver várias habilidades, desenvolver, arrumar um emprego novo, viajar, conhecer coisas novas, mudar de vida, viver algo diferente, não a mesma coisa repetida. E de uma frase que tem no livro Inteligência, Aprendendo a Inteligência do professor Peer, é uma frase, um provérbio chinês que ele fala: todo prazer vem associado a uma dor, e o verdadeiro prazer é aquele no qual a dor vem antes. A gente já reflete que a dor vem antes, depois o prazer vem logo depois. Não é ao contrário. O prazer vem primeiro e depois vem a dor. Então a gente já começa a refletir sobre isso, sobre passar o processo, onde é muito falado sobre passar o processo, mas as pessoas não explicam como funciona esse processo dentro de nós, dentro da nossa mente. Como a nossa mente funciona, e um dos primordiais e principais fundamentos que o ecossistema defende é você entender sobre o seu corpo, sobre você, sobre sua mente, sobre sua emoção. Porque não adianta mudar o externo se o interno não muda. A gente parte até para um momento mais filosófico intenso, algumas pessoas não gostam, então esse vídeo não faz sentido para você que está vendo agora, porque eu vou focar ainda mais em algo profundo, porque eu acredito muito que os princípios e fundamentos são responsáveis pela solução dos problemas da sua vida, pela solução de todas as áreas da sua vida. Você focando nos princípios e fundamentos, provavelmente você vai solucionar seus problemas. E seus problemas são seus limites. Ah, tenho uma mentalidade que já estou velho, não consigo fazer um concurso. Ah, eu não vou estudar sobre isso. Ah, não vou desenvolver essa habilidade porque eu já tenho uma certa idade. Ah, não vou comprar uma casa, não vou alugar uma casa ou investir numa casa para alugar para outras pessoas porque eu já não tenho uma idade, partindo já para a dor da idade. Mas isso é só uma ilustração, pode ser outros problemas também. A gente pode visar várias outras formas. Ah, não vou investir em Bitcoin porque eu não entendo. Não, é muita coisa para estudar. Ah, não vou estudar tecnologia porque é muita coisa. Antes de eu ir para a área de tecnologia, eu achava muito complexo. Só que quando eu comecei a entender ou aprender a aprender, eu percebi que era mais sobre técnica e sobre querer, curiosidade, sobre querer desenvolver aquela habilidade. E muitas vezes é muito mais rápido que pensamos. Mas a partir do momento que você rompe essa consciência, você abre a consciência. E é algo que eu sempre vou bater na tecla, é sobre a consciência. Sempre ter mais, expandir a sua consciência para que possa vir mais percepções. E com isso, eu ilustrei aqui, né, dando esse contextinho, a matriz mental, o inimigo da estagnação. Matriz mental aí mostra aqui um sistema meio caótico. Já estou velho, qual atalho mais rápido, qual atalho é medo de mudar. E aqui eu muitas vezes me sentia me esforçando, correndo em cima de uma lona molhada. Parecia que as coisas não saíam do lugar, as coisas não fluíam. Muitas vezes repetia anos e as coisas
parecia que estavam na mesma mesmice e eu lutando, gastando força, empreendendo muita força e as coisas não iam. Porque estava preso num sistema, numa matriz automatizada, estava no piloto automático. E se vocês quiserem também, já dando um engajamento aqui, vai estar todo o artigo sobre esse assunto lá no meu Substack. E aqui, entrando para a chave mestra, foi quando eu comecei a estudar sobre metacognição, a metacognição e a neuroplasticidade. Eu comecei a entender que muitas vezes o nosso cérebro quer economizar energia e ele entra num piloto automático e fica num hábito repetido, algo que não força sua mente a criar novas sinapses, novas neuroplasticidades, o fenômeno da neuroplasticidade para você aprender coisas novas e sua consciência expandir. E a gente fica muito preso nisso. E aí pensa sobre o pensamento. E a neuroplasticidade, quando ela acontece, gera novos caminhos, né? Novos neurônios. Mas não só novos neurônios, mas nova percepção de vida, nova percepção de possibilidades dentro da sua vida. É a mesma coisa quando você começa a construir algo e aquele prédio, vamos supor, você está construindo um prédio ou fazendo um jardim, plantando uma plantinha, você começa a ver que nessa terra onde você está plantando essa plantinha, tem mais espaço para plantar coisas novas. Ou um edifício, você começa a montar um prédio e você vê que tem mais espaço para montar outras coisas. E você vai implementando isso. Então aqui na metacognição e a neuroplasticidade é a chave disso, é você entender que quanto mais você vai aprendendo e ainda mais partindo do aprender a aprender sobre seu corpo, sobre sua mente, sobre sua emoção, você consegue, sobre sua alimentação, você consegue conectar cada coisa. Área, e a gente já vai entrar numa parte que você vai conseguir visualizar isso. E isso vai te ajudar mais a entender mais. Vamos supor, área do corpo, mente, espiritual, emoção, vocação, e você começa a estudar sobre essas áreas e essas áreas vão se conectando e isso vai te ajudando a se desenvolver e resolver muitos problemas. Então, o Ecosystem One, ele defende muito o life designer, né? Você ser o designer da sua vida, você ser o arquiteto e você tá ali consciente do que está acontecendo e do caminho que você está traçando, não vivendo um piloto automático que muitas vezes o nosso corpo, nossa mente vai lutar contra isso. Eu estava falando até com um familiar sobre isso e falando a diferença de trabalhar sem treinar o seu corpo e trabalhar treinando o seu corpo. Teve um tempo que eu estava me especializando bastante na área da tecnologia e eu não estava treinando fisicamente. E por muitas vezes aparecia desafios lá no trabalho e eu sentia que esse desafio ficava muito maior, era muito mais complexo para mim. Depois de partir de um tempo que eu comecei a voltar a treinar, como eu treinava antes, parecia que sua mente, seu corpo já estava mais preparado para enfrentar aquele tipo de desafio. Você conseguia resolver melhor, sua mente estava muito melhor, e aí você começa a ligar os fatos, começa a ligar as coisas, um sistema, uma área com outra área, e as coisas começam a juntar em um todo, em uma unicidade, uma junção total. E foi muito interessante ver essa percepção, e não só minha, mas a percepção de outras pessoas. E é muito bom quando você vive aquilo na sua própria experiência. Realmente você aprendeu. Eu não conseguiria estar falando isso para vocês se eu não vivesse. Ia ser apenas algo teórico e eu não gosto só de ficar falando e compartilhando coisas teóricas. Eu gosto de sintetizar a minha experiência com a teoria e provar que aquilo realmente acontece, realmente funciona
E isso foi muito interessante nessa parte. Visando também numa dessas conversas, eu consegui ver também problemas de pessoas que estavam afetando elas mentalmente a partir do que elas comiam, a partir dos hábitos que elas tinham. E um dos principais ciladas que a gente cai é sobre a alimentação, e a alimentação afeta muito o nosso mental, e o mental vai afetando o nosso corpo todo. Então, isso é a chave mestra, é a chave de você estudar o seu próprio corpo, estudar a sua mente, estudar seu emocional, estudar a área do seu trabalho, estudar a entender qual é a sua vocação, o que você gosta de fazer, os seus hobbies, e arquitetar tudo e colocar numa coisa visual. Eu gosto muito de ver as coisas visualmente, não só. Por isso que eu apresento os vídeos, na maioria das vezes, visualmente, porque é muito melhor. Você tem uma expansão maior de consciência do que eu só falar para você ou você só ouvir. Também varia de pessoas. E indo aqui, cadê? Deixa eu dar um. Eita, fui longe, hein? Tava aqui. E indo aqui, mas aí a gente entra para a lei do plantio, né? Seguindo a física ou a espiritualidade. Então, na física de Newton, né? Newtoniana, a ação tem uma reação. Então, quanto mais a gente tem uma ação ruim, um hábito ruim, um, um planejamento ruim, provavelmente essa reação será da mesma força, ou até pior, não sei, vai depender. E a gente ouve muito do plantio, né? O que você semeia, você vai colher, e provavelmente 90% das pessoas já viveram isso, já tiveram uma ação no trabalho ou responderam a pessoa de uma forma que não era para ser respondida e voltou da mesma forma, até pior. Ou você fez uma boa ação, passou um tempo, você também recebeu outra boa ação sem esperar. Então é sobre você identificar, planejar, ter boas ações de planejamento na sua vida, arquitetar, aprender coisas novas. Quanto mais você aprende coisas novas, as reações dessa ação de aprender coisas novas retornará com mais aprendizado, mais possibilidade, vai te trazer mais perspectiva. Estava falando com outra pessoa também, ela falando sobre viagem, e a gente entrou numa ideia que quando você viaja, quando você volta com perspectivas melhores, sua mente abre mais para as possibilidades, você começa a ver muito mais oportunidades além daquilo, e até gera oportunidades que você não estava esperando. Às vezes você se conecta com pessoas novas, às vezes você vê alguma oportunidade que você não via por ter viajado. E dessa analogia da viagem, eu assemelho com a consciência de você sempre estar aprendendo coisas novas e aprendendo a aprender sobre você, sobre os quatro pilares: espírito, mente, emocional, corpo. Podemos até abrir mais, vamos ampliar essa consciência, não vamos ficar só nos quatro pilares: vocação, casamento, relacionamento. Então, quanto mais você aprende, mais você abre esse leque de consciência, até na parte de investimento. Se você só estuda uma coisa, você só vai ter uma ideia daquilo, vai ser muito específico naquilo, você pode ser muito bom naquilo, mas talvez você pode ter perdido a oportunidade de outra área e você poderia diversificar. Aqui no YouTube, muitas pessoas fazem conteúdo para ter uma renda extra, várias fontes de renda extra, como vamos supor YouTube, Substack, vendas de produtos, conteúdos, fora o trabalho que ele tem ali, de prestação de serviço. Então é uma ampla possibilidade. Muitas vezes pessoas querem seguir só apenas uma área específica, como eu estou seguindo uma área específica que é do ecossystem.
O ecossistema dentro dele não é tão específico, mas o ecossistema é um negócio focado em algo muito específico, que é o life designer, você ser o arquiteto da sua vida, você projetar e planejar e aprender o essencial sobre você para você conseguir evoluir, desenvolver habilidades. Então, essa parte da lei do plantio, você vai entender mais lá no artigo do Substack, já fazendo um CTA aí para você ir lá. E então é sobre isso, eu falo que é sobre você semear, ó, consciência e estratégia. Você semear a consciência aprendendo, semear, e a colheita vai ser a matemática de você receber várias árvores com frutos. Essa analogia que eu acabei de falar ficou meio engraçada. Beber água que eu tô com sede. E aí você vai ter essa colheita, é inevitável. Você vai, porque todo momento a gente está tá plantando e todo momento a gente está colhendo da semeadura passada. Então, quanto mais você ter a consciência, a ciência do que você está plantando, porque às vezes a gente está no piloto automático, a gente não lembra o que a gente plantou. Mas quanto mais você tem consciência, por isso que as pessoas falam sobre a tecnologia, sobre os vídeos curtos, sobre a interação do humano com a tecnologia. Às vezes o humano está ali no piloto automático, vendo Reels, vendo Instagram, vendo esses conteúdo rápido e raso e muitas vezes fútil, que não vai trazer crescimento para ele, e aí ele está plantando ali e ele não consegue perceber que ele está plantando algo que vai voltar raso para ele. E quanto mais ele tem a consciência de sair disso, que muitas vezes as pessoas falam, desconectam, se desconecta do celular, se desconecta do computador, porque você está fora da sua, você não está tendo consciência do seu plantio quando você está no automático. E aí você desconecta no primeiro momento, você fica sem isso, você começa a olhar para dentro, olhar para os seus pensamentos, e você começa a criar consciência do que você está vivendo. E aí vem os problemas, porque você vê que tem vários problemas que você não via, e aí às vezes as pessoas ficam com medo e voltam para o piloto automático para não ver. Mesma coisa, você vê um monte de bagunça no seu quarto, você desliga a luz e deita, porque aí você não vê a bagunça e você descansa. A mesma coisa é inconsciente de você ficar consumindo conteúdo raso. E aí quando você começa a se desconectar da internet, começa a olhar para si, estudar, ler e usar sua imaginação, sua consciência, enfrentar os problemas, você vai criando consciência daquilo. E aí você começa a olhar para a tecnologia de outra forma, você consegue utilizar a tecnologia para o seu crescimento específico dos problemas que você está enfrentando e você precisa solucionar. Senão você vai ficar limitado nesse problema. Isso é muito interessante. E eu nem tinha preparado essa ideia, mas foi mais visão de experiência, do que eu já vivi. Eu passei por um tempo assim, eu era muito condicionado a vídeos curtos, coisas curtas, ficava ali e depois eu comecei a perceber, porque eu lia bastante livro, comecei a perceber que eu falei, cara, eu tô consumindo muito conteúdo raso, e eu estou plantando coisa rasa. Muitas vezes eu ia conversar com uma pessoa que era mais estudada, eu não conseguia fazer perguntas boas para mim absorver e crescer. E às vezes a conversa nem fluía por conta que eu não tinha conteúdo profundo. E aí eu ficava mais ouvindo do que compartilhava. E às vezes é muito bom só ouvir, mas também é bom compartilhar. E aí eu comecei a perceber que eu precisava desconectar um pouco da tecnologia. E atualmente já vai fazer 2 a 1 ano eu tô sem mexer assim em Reels, Instagram, essas coisas. E para mim foi muito bom, porque eu tô focando no que eu preciso resolver na minha vida, nos meus problemas. E dali eu começo a desenvolver habilidades para solucionar esses problemas. E você para de ver pessoas
se comparar, você para de viver a vida das pessoas. Muitas vezes seguia stories, via todo dia stories de pessoas e não fazia sentido. Agora, eu pensando agora, não fazia sentido eu ficar seguindo uma pessoa que talvez não trazia algo para agregar à minha vida, era só entretenimento. E aí eu estava plantando aquilo e eu ia colher aquilo, o raso, ou talvez nada. Então, quanto mais você plantar coisas boas e ter a consciência, aí você partindo para meditação, eles falam para você focar no seu corpo, focar em pensar em nada, focar em se concentrar em você ali, para você ter a consciência daquilo, você ter a consciência do presente. Às vezes as pessoas estão vivendo no automático e não têm consciência sobre isso. Queria ficar um pouco nesse tema, porque foi fluindo, e acredito que é sobre isso, você ter a consciência do que você está plantando, do que você está vivendo, e com certeza você não vai ter medo do plantio, porque você teve a consciência que você está plantando coisas boas e fazendo coisas boas. E aí você tem que partir também de um ponto bem forte, que é a fé, ter fé, né? Ter a consistência naquilo que você está fazendo e prosseguir. E do muito fazer, do muito trabalho, brota sonhos, né? Então, você fazendo, agindo com coisas boas, brotará árvores e às vezes um fruto ali que vai trazer um sonho, vai trazer uma missão que você não via antes por conta da expansão de consciência e percepção. E seguindo a ferramentas do Ecosystem One, que é o Life Designer, né? Que você planejar e conseguir visualizar isso, ter uma gestão sobre sua vida mesmo. Às vezes pode ser bem simples, quanto mais simples melhor você visualizar aquelas coisas que você teve. Eu vou até mostrar uma ideia aqui, ó, esse software que eu tenho, que é que você consegue ver algumas coisas. Eu vou colocar em um novo e a gente pode montar aqui, ó. A gente pode colocar, vou colocar um mental. Ó, a gente coloca no núcleo mental e aí vamos supor, eu tenho uma ideia que eu preciso aprender a aprender para desenvolver alguma habilidade. Então eu vou colocar aqui a habilidade, que é a manifestação ali que você quer desenvolver, né? Habilidade. Ou melhor, a gente pode conectar isso aqui. Habilidade conectado com a mente, ou a gente pode colocar o eu também, e aí fica conectado. Então você tem o seu mental conectado com a habilidade. E qual habilidade você precisa desenvolver? Eu preciso entender mais sobre minha mente. Aí a gente coloca, quero aprender como minha mente funciona. Aprender como minha mente, colocar mind, funciona quando eu estou aprendendo. E aí, coloquei errado. Colocar aprender a aprender, mais fácil, né? E aí a gente conecta com a habilidade. E aí fica essa junção ligada. Vamos supor, vou voltar aqui. Então a gente vai ter a parte visual, a gente planejou a execução. Então, o que eu preciso fazer, vamos supor, esse ano? Vamos supor que esse espiral aqui, deixa eu ver se já dá para mudar o nome. Plano, ou coloca missões 2026. Pronto, missões de 2026. Você já vai saber que no seu mental do ano 2026, você quer desenvolver a habilidade de aprender a aprender, porque você desenvolvendo essa habilidade, você vai destravar várias habilidades, porque você vai conseguir entender como sua mente aprende qualquer coisa, e você vai conseguir aprender a aprender qualquer coisa que você quiser. E aí, a partir desse, vamos supor, temos o seu eu,
Aí temos o trabalho e você quer sair desse trabalho para conseguir um trabalho melhor. Então você tem seu eu, seu trabalho, e aí você está aprendendo a aprender e fala, eu quero fazer um concurso. Concurso, aí concurso X, não sei. Você conecta aqui no trabalho e pronto. Quando você estiver vivendo sua vida, planejou a rotina do que você tem que fazer, às vezes você vai ficar perdido, você fala, caramba, o que eu tinha definido para esse ano? Vou dar uma olhada aqui, final de semana, você vem e vê, ó, mentalidade, desenvolver a habilidade de aprender a aprender. Por quê? Para mim conseguir trabalhar, arrumar um trabalho melhor, que me pague melhor, fazendo um concurso. Então eu já desenvolvi minha habilidade de aprender a aprender. Já sei algumas técnicas de como fazer isso. Vou começar a estudar para passar num concurso, vou pesquisar um concurso. E aí você começa a colocar as execução. E aqui você consegue ver as áreas delas, ó. Falar mental. O que eu defino mental? Aprender a aprender a habilidade. No eu, conseguir um trabalho melhor. E aí você consegue ir definindo as coisas. Você consegue colocar aqui casamento, fazer uma surpresa. E você vai definindo essas coisas que você quer, entendeu? Deixar assim tá melhor. Então você consegue construir o designer da sua vida. Você consegue, e aí também tem a área do Obsidian, né? Aqui, né? Que você consegue, que eu esqueci de falar, que você consegue estudar, né? Sintetizar aqui também, ó. Colocar as coisas que você estudou, sintetizar para o que você estudou com o seu entendimento. Você escreve o seu entendimento, é um vídeo mais para frente para falar. Esse vídeo assim é mais para mostrar o macro de como funciona o ecossistema One e você conseguir definir bem separadamente aqui cada coisa e conseguir sempre que precisar relembrar. Deu uma travadinha aqui, vamos ver, cortou. Quando você precisar consultar o que você estudou ou alguma coisa que você sintetizou, você vem aqui ver também a parte de produtividade. Então vai depender de você, do que você quer fazer. Aqui dá para fazer investimento, área de saúde, o que você quiser. Quando você aprende o princípio e os fundamentos, que é o aprender a aprender, você consegue desenvolver o aprender em qualquer área. Aqui é a mesma coisa, você aprender a estrutura disso, do software, de como planejar a sua life designer, você consegue montar qualquer coisa que você queira, seja em qualquer área ou sua área inteira de sua vida. Então é você visualizar, planejar a execução e cultivar a matriz própria. Você ter uma matriz aqui e você saber o que você está planejando, o que você está executando e você saber que vai dar um resultado. E eu não coloquei aqui, mas tem um dashboard para você ver o que você está fazendo, o que você fez esse ano, o que você vai fazer no ano que vem, o que você fez ano passado, e você ter essa dopamina, que seria todo prazer vem associado a uma dor. O verdadeiro prazer é aquele no qual a dor vem antes. Você passar esse processo fazendo, executando, saindo da zona de conforto e você depois ter o prazer de ver, ó, caraca, ano passado, ano retrasado, eu nem fiz uma análise do que eu fiz no ano, mas esse ano eu vi, olha tudo que eu fiz, olha o tanto que eu cresci, olha o desenvolvimento que eu tive, olha o caminho que eu estou trilhando, olha o que eu estou colhendo agora, que massa, olha como que eu estou tendo controle, sendo o arquiteto da minha vida. É você assumir o controle, você vê os resultados, você vê o plantio, você ter esse controle e essa ideia de como as coisas, como você quer construir sua vida. É não viver no automático, é não viver igual aquela música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, mas é você, eu faço eu crio as próprias possibilidades e com fé eu acredito que vai acontecer, entendeu? Então é sobre isso que essa é a ideia e acredito que uma nova realidade, né? Ser o arquiteto do próprio tempo.
tornar-se indispensável. Ser eterno em um corpo mortal, né, é você conseguir se desenvolver em qualquer área. Eu acredito muito que em qualquer área que me colocar, não é por arrogância ou ego, mas sim por humildade e por estudar, eu consigo desenvolver por curiosidade e entender que a parte mais humilde é você estudar sobre você. É sobre você identificar seus problemas, suas limitações e você ter a coragem de enfrentá-las, de conseguir se autodesenvolver. Não é uma autoajuda, não é um coach aqui, é algo mais de você criar sistemas que vão te ajudar no seu dia a dia, na sua vida. Eu acho muito interessante isso e quando eu tive um tempo de crise sobre isso, foram uma semana ali de crise, choro e procura sobre soluções e eu falei, vou enfrentar isso, cara, eu não vou fugir, eu vou enfrentar isso e surgiu o Ecosystem One para mim compartilhar isso. Espero que meus filhos e filhas do futuro vejam e que isso agregue na vida deles e que eu faça a minha parte aqui na Terra de compartilhar o meu conhecimento e agregar para que a vida das pessoas sejam melhores e elas possam tomar atitudes, ter o controle. É claro que não temos o controle de tudo, mas temos o controle do que plantamos e que a gente possa plantar coisas boas para colher coisas boas, para viver coisas boas e viver uma vida melhor, né? E o convite está feito, saia da repetição e venha projetar sua vida. Projete sua vida. Se você quiser aprofundar mais nos artigos, tem no Substack, curte aí. Se tem alguma ideia de conteúdo, comenta aí. Tamo junto. É nóis. Espero que seja muitos vídeos aí pra frente. Tamo junto. Um bom 2026. Abençoado, né?